Atenção, Quixeré. Gedeon Pinheiro já está aqui, está acompanhado também do Gilberto, que está ao nosso lado. E nós vamos já iniciar essa entrevista para o município de Quixeré. Jussier Maia, vamos falar sobre auxílio emergencial, como é que está a situação. Depois eu tenho uma notícia para as pequenas e médias empresas. Auxílio emergencial, 2 parcelas, foi prorrogado, como é que está? Vamos ouvir a matéria. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o decreto que prorroga por mais 2 meses a concessão do auxílio emergencial, também chamado de Corona Voucher. Serão mais R$ 600 por mês. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a expectativa do governo é que ao fim desse período, pelo menos parte dos beneficiados já tenha conseguido se recolocar no mercado de trabalho. E essa prorrogação agora, em boa hora, via decreto, como o Paulo Guedes disse, que são mais 2 prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. Nós aqui que estamos presentes sabemos que R$ 600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que o auxílio emergencial tem um grande impacto no orçamento público, mas é necessário. Nós entramos nisso pensando aí em 20 milhões de invisíveis, 30 milhões de invisíveis, e acabamos passando de 20 e poucos, que era o público do Bolsa Família. Quando estendemos ao Bolsa Família, nós fomos para 64 milhões de brasileiros. Então são 3 vezes mais brasileiros com 3 vezes mais recursos. Então isso pressionou brutalmente o nosso orçamento. Mesmo assim, nós seguimos em frente e vamos estender. O que fazemos enquanto isso, nesses próximos 2, 3 meses? Além dessa coluna social que nós estamos construindo, emprego e renda. Já o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, admitiu que dezenas de milhares de pessoas receberam indevidamente o Corona Voucher, mas avaliou que a quantidade é pequena perto da quantidade de benefícios liberados. A CGU, a Controladoria Geral da União, fez uma análise em 30 milhões de benefícios concedidos, encontrou 160 mil desconformidades, que é o grande guarda-chuva, presidente, para a falha, para o erro ou para a fraude. O sistema de pensão americanos, que paga quase 80 milhões de pensões ao mês, eles levaram 3 décadas para construir um sistema que é considerado o mais seguro do mundo. E eles aceitam como 0,82 as inconformidades, pois o número que foi encontrado no pareamento com a nossa CGU foi de 0,5, presidente. A lei que instituiu o auxílio emergencial previa o pagamento no valor de R$ 600 por mês durante 3 meses. O governo ainda não anunciou como será o cronograma de pagamentos dessas novas parcelas. O decreto presidencial determina R$ 600 por mês, mas não obriga que seja em parcela única. Podem ser, por exemplo, 2 pagamentos de R$ 300 no mesmo mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Muito obrigado, Vitor Ribeiro. E agora eu vou trazer a matéria sobre as pequenas e médias empresas. Uma notícia muito boa, porque a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, aprovou a medida provisória, criando uma linha de crédito especial. Como é o passo a passo? Escute a matéria. A Câmara dos Deputados concluiu, em votação remota, a aprovação da medida provisória que concede linha de crédito especial para pequenas e médias empresas. Os recursos devem ser usados para pagamento da folha salarial e de verbas trabalhistas durante a pandemia do coronavírus. A maior parte das emendas apresentadas foram retiradas no plenário. Os deputados rejeitaram 4 destaques, mantendo o texto do relator, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Pelo texto aprovado, a empresa que utilizar o crédito previsto na MP fica impedida de demitir funcionários sem justa causa até 2 meses depois da liberação da última parcela. Mas a proteção só se estende ao percentual de empregados da folha de pagamento mantida com os recursos da linha de crédito. O texto aprovado pela Câmara também permite que os empregadores utilizem o empréstimo para pagamentos de dívidas trabalhistas até R$ 15 mil, além de débitos do FGTS. Estão previstos R$ 34 bilhões para financiamento de salários de empresas com receita anual entre R$ 360 mil a R$ 50 milhões em 2019. Além de empresas e cooperativas, poderão ter acesso ao crédito sociedades simples, organizações da sociedade civil e empregadores rurais, inclusive pessoas físicas.
A taxa de juros prevista será de 3,75% ao ano, com prazo de 36 meses para o pagamento e carência de 6 meses para a primeira parcela. Os recursos dos empréstimos poderão financiar até 4 meses de salários e podem ser utilizados até o dia 31 de outubro. O governo federal vai disponibilizar 85% dos recursos para os empréstimos por meio do BNDES. Os outros 15% serão de recursos dos próprios bancos. A mesma proporção será utilizada para eventuais inadimplências e perdas financeiras. A medida provisória agora segue para discussão no Senado Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Ok, tá aí, portanto, essas duas informações importantes. E como a gente havia anunciado, Gideon Pinheiro, candidato a vice na composição da pré-candidatura de Gilberto Santiago, no município de Quixeré. E ele está aqui para conversar com a gente. Inclusive, quero agradecer a audiência da cidade de Quixeré, sempre acompanhando a nossa programação, Lagoinha, Tomé, né, a região central, todas as comunidades. Gideon, você já está ao vivo para a Rádio TV, o YouTube, pode assistir na Smart TV. Eu peço às pessoas de Quixeré que possam compartilhar agora, para que vocês possam chegar ao maior número de pessoas acompanhando essa entrevista. É um prazer, Gideon, receber você ao vivo aqui na Educadora. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Richardson, boa tarde a todos, né, a todas as pessoas que estão ouvindo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de mandar um alô para o meu avô, Duca, minha avó, minha tia, todo mundo, a minha mãe que está assistindo e sempre ouvindo, e a todas as pessoas que já compartilharam, né? É uma satisfação grande, né, imensurável estar aqui conosco, com você, e fazer parte desse projeto que eu estou acreditando muito, tá? Muito bem. Gideon, você foi secretário na gestão do prefeito Bessa, nasceu do município de Quixeré, hoje mora, digamos assim, por questões profissionais, atua no vizinho estado do Rio Grande do Norte. Quem é o Gideon, para quem, digamos, não conhece, que é difícil, mas quem Conta a sua história. Vamos lá. O Gideon, na verdade, é filho de Maria Preta, Rua do Meio, né, ali de Vizinha Lagoinha. Quem conhece Quixeré sabe onde eu estou falando. Nasci e cresci lá. Casei aqui em Quixeré e por uma conveniência profissional, né, que é um dos projetos da gente também, que a gente vai falar sobre isso, tive que sair, viajar para poder estar mantendo a minha família. Mas hoje, trabalho aqui atualmente, estou em Quixeré o tempo todo, né? E com a situação da proposta, a gente vai com certeza estar presente em Quixeré. Tenho mais de 12 anos de gestão, trabalhei com empresas multinacionais, né? Muitos conhecem, pessoas, trabalhei com muitos estados, eu acho que hoje eu tenho que contar os estados, fui para fora também, né? Com gestão de empresa, atualmente assumo uma posição de controladoria, de gerente numa empresa, né? E isso foi o que me fez despertar, talvez, a curiosidade por esse lado, talvez, né? Porque foi sempre privado. E na gestão, na primeira gestão do prefeito atual, né, do prefeito Bessa, eu passei um período curtíssimo, 4 meses, como secretário de Educação, e eu acho que esse período foi o que mais me motivou e dizer, cara, eu posso estar aqui e fazer diferente. Eu tenho um apreço, uma satisfação e uma gratidão muito grande pelo período que eu fiquei lá, principalmente com os professores e com aquelas pessoas que eu convivi. E a gente aprende a lidar com pessoas a partir desse momento, né? Então, o Gideon é filho de Quixeré, de professora aposentada, Joélia, minha mãe, meu pai é Dandito, todo mundo conhece lá em Lagoinha, em Quixeré muitos conhecem, tá? Sou casado com Osilene, que é filha de Mundico da Muda, foi vereador, né, de Quixeré, tem uma história também. E, enfim, esse é o Gideon, pai, né, cristão, e estou, né, nesse desafio com Gilberto, porque eu acredito, seria muito clichê falar de mudança, acreditar em mudança. Eu prefiro dizer que a gente acredita no que a gente realmente quer fazer, né? Quando você se propõe a fazer algo, esse algo te motiva a chegar a algum lugar. E esse projeto que a gente tem, eu acredito nessa ideia. E o que me motiva mais ainda, conhecer a classe de servidores, né, o período muito curto que eu passei, mas, por exemplo, professores,
Quando eu falo dessa classe, ou que seja o profissional, a gente fala que para os profissionais, até estava comentando com o Gilberto, que no ranking das profissões, o que os profissionais querem, o que eles gostam, o servidor, talvez a remuneração ela não está em primeiro lugar, né? A remuneração vai estar aí no terceiro. Por quê? Porque antes desse profissional, ele é um ser humano que precisa de condição, que precisa ser reconhecido e que precisa ser tratado como pessoa que é. Professor, antes de estar na sala de aula, por exemplo, ele é pai ou mãe. Assim como ele tem que cuidar, às vezes, da assistência a algumas situações com o filho, por exemplo, a minha filha, eu tenho filha, então, com certeza, ele também tem em casa, e às vezes o professor ele é psicólogo, ele é um pequeno enfermeiro, ele é o pai, a mãe, ele faz tudo. Então, a ideia que a gente traz é dessa forma mais de humanização, né, do servidor. Essa é a primeira ideia que a gente traz como projeto, né, sem falar, obviamente, em todos os direitos que o servidor tem. Isso seria muito clichê chegar aqui e dizer que vamos mudar isso, isso e aquilo. Eu acredito que a mudança parte de quando você olha o outro, não é como eu quero que me olhem. Eu aprendi isso, eu tenho que olhar o outro como ele precisa que seja visto. Porque pode ser um exemplo, eu gosto de abraçar, mas tem pessoas que não gostam. Então, quando eu falo de olhar para servidor e para a população, eu tenho que olhar nesse sentido. Então, com Gilberto, é essa a ideia principal, né, desse projeto. O que me fez abraçar a causa é essa ideia, né. Gilberto, qual é a sua idade, Gilberto? Sua idade? 42. Gideon? 40 em novembro. 40 em novembro. Então, 39. 39 e 42. Isso. Nós estamos vendo uma renovação geral. Executivo, no legislativo. E as redes sociais estão chegando aí para mostrar essa visão. A juventude chega debatendo, discutindo, opinando, trazendo resoluções. Você acha que a experiência do Gilberto, a experiência do Gideon, juntamente com a visão jovem de renovação, pode fazer a diferença no município? Então, Charles, eu não tenho dúvidas, tá? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu costumo dizer que a gente, quando faz, às vezes, eu vou falar por experiência, quando a gente faz seleção, por exemplo, de pessoas, e às vezes a gente pega uma pessoa que a gente chama tipo verde, né? Então, é como nós dois estamos nos colocando. São pessoas que vêm sem vícios. E a ideia desse projeto de pegar uma renovação é que você pega pessoas sem viés. O que é isso, Gideon? Pessoas que vão trabalhar ou que vão lutar sem estar com questões ou polêmicas ou alguma coisa do tipo. E quando se fala no novo, talvez seja para alguns, o novo, ele não é tão fácil, ele soa como difícil. Mas esse momento, né, com o Gilberto Santiago e a ideia que a gente tem, pegando essa massa jovem, que é o que eu estava falando, a gente tem que saber onde estão os nossos universitários, porque eu sei que o ônibus, antes da pandemia, obviamente, ele saía toda tarde, com vários universitários. Onde eles estão? O que é que eles estão fazendo? Né? Ou seja, onde estão aquelas pessoas, Richard, que, como eu estava conversando com o Gilberto, que eram os nossos, que tinha agricultura familiar, que fazia. Então, são ideias de renovação, mas talvez de projetos que foram talvez esquecidos. Talvez nem seja tão novo. Mas a ideia, pela experiência já na área da gestão e pela experiência que Gilberto tem, talvez alguém diga, mas eles não têm experiência com política. Uhum. Aí, para fazer o trabalho que a gente propõe, a gente precisa ter experiência com liderança, com gestão e com negócio. É verdade. Essa experiência. Agora, a experiência hoje que eu vejo que as pessoas estão procurando é a experiência da confiança, do caráter, da honestidade, da segurança que passa para a população. Que segurança vocês dois podem passar para a população de Quixeré? Eu até gravei no vídeo, né, quando falei que tinha aceitado a reunião com o Gilberto.
E eu falei uma frase, até a minha esposa comentou, né, que foi muito... Gil, achei isso bacana, que eu falei o seguinte: quem vai dizer para quem não nos conhece quem somos, não sou eu, talvez. É as pessoas que nos conhecem. E como eu falei para minha mãe, vou usar agora de uma frase que a minha filha, com 16 anos, falou, fez 17 agora. Quando eu cheguei com a ideia, recebi a proposta do Gilberto, e eu fiquei louco, eu disse, cara, como é que eu vou falar isso para minha família? Né? Porque as pessoas estão desacreditadas, Richard. Então eu acho que uma das questões mais difíceis é fazer com que as pessoas voltem a acreditar que existe alguém que possa fazer algo. Esse eu acho que é uma questão muito difícil. E aí a minha esposa falou, não, que você sabe, o meu pai foi vereador e não adianta, e começou. E a minha filha ficou escutando ali. Quando terminou, a minha filha foi e disse, a minha filha falou o seguinte, pai, a senhora conhece o seu esposo, eu conheço o meu pai. Então não pense que ele vai sofrer. Pense o que ele pode fazer para desenvolver e fazer com que as pessoas do município sejam beneficiadas. E eu olhei assim, eu disse, caraca, eu não acredito que a minha filha, adolescente, está falando isso para mim. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é que confiança e credibilidade não sou eu que vou dizer. Talvez as pessoas que nos conheçam, elas podem falar isso. Porque seria muito... Eu posso falar, sim, mas o meu currículo como empresas, trabalhando na área e na gestão financeira, isso vai dizer, passando por auditorias, enfim, isso vai falar de confiança. Você foi gestor na pasta da educação, como já colocou, na primeira gestão do prefeito Bessa. Foi secretário de educação, inclusive muito querido também, observávamos. Essa pergunta eu não tive a oportunidade de fazer, você deixou a secretaria, digamos, foi para outros horizontes. O que foi realmente, sinceramente, que fez com que você não permanecesse na secretaria? Então, Charles... Ou você não queria, não gostou da educação, não queria continuar? Não foi, pelo contrário. A gente começa a se encantar, né? Mas, assim, as questões eu costumo dizer como qualquer relacionamento, né? Às vezes a ideia não bate. Eu acho que a gente... talvez uma ideia ou outra, né? Então, talvez não bateu, não deu certo, né? Então o ideal talvez não fosse o mesmo. Então, com isso, a gente encerrou, como a gente chama, o relacionamento. Mas esse pequeno período, como eu falo, eu sempre sou muito grato pelas experiências e pelas oportunidades que são dadas. Esse pequeno período me fez ver que ali, naquela pasta, como em todos os outros, existem pessoas que precisam de fato, porque eu sempre prezo, ser tratadas como pessoas. E elas precisam chegar na escola, como eu falo, os adolescentes, os jovens, precisam olhar para aquele professor e dizer, caraca, eu quero ser um professor. Porque o professor tem brilho no olho. E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa fazer com que essas pessoas se sintam, cara, eu estudei para lecionar e eu estou satisfeito. Eu estou feliz. Eu não estou falando só da realidade de Quixeré. Eu sou professor universitário, estava comentando há pouco tempo. É diferente, um pouco. Porque, geralmente, o universitário ele já tem uma outra cabeça. Né? É uma outra visão. É diferente. Mas são esses profissionais que vai dar resultado. Como eu costumo dizer, você não é gestor ou você não é a Coca-Cola lá do deserto só. Você é com equipe, em equipe. E quando eu falo em equipe, eu falo como gestor, como líder. Se eu ganho mérito, o mérito veio porque a minha equipe me ajudou a receber esse mérito. E se eu sou como a minha equipe não teve sucesso, ou o trabalho não teve sucesso, não é culpa da minha equipe. Da mesma forma que eu ganho mérito, eu tenho que entender que quando a minha equipe não tem sucesso, a responsabilidade também é minha.
E é essa confiança que a gente precisa trazer para que as pessoas de Quixeré, os jovens, eles possam olhar e dizer, cara, eu estou todos os dias indo à faculdade fazer o quê? Né? Eu estou me formando em quê? O que é que eu preciso fazer? Então é essa confiança que a gente precisa mostrar para os jovens que estão no terceiro, que estão lá no terceiro ano do ensino fundamental, ou os que estão saindo do terceiro ano do ensino médio. E eles possam dizer, o que é que eu quero ser amanhã? Em quem eu me espelho? Qual é a situação do município para que eu possa dizer, eu vou estudar, vou concluir a minha graduação e vou permanecer aqui porque eu tenho como me manter aqui. Então é essa confiança, essa esperança que a gente quer trazer através de projetos que a gente tem, que ainda está aqui na manga. Nas ideias que vão ser colocadas em Exatamente. A gente sabe, olha, o vereador Gilvan está mandando um abraço, o ex-prefeito Pitiúba também, e o Gilvan, inclusive, disse uma frase bem interessante. Olha, nós vamos fazer uma eleição limpa. O que é uma eleição limpa que vocês têm em mente fazer? A eleição limpa, no meu ponto de vista, a primeira coisa que nós acreditamos, quando eu falo nós é porque eu tenho conversado bastante com o Gilberto, é que as pessoas elas precisam entender o seguinte, cara, quem manda, Richard, é o povo, não tem história, não tem ideia. E quem não tem muito mimimi. E quando a gente fala de limpa, é que eu não preciso, eu, Gildeon, né? Hoje eu vi uma frase muito bacana dos meus diretores, do meu gestor, e eu quero agradecer, porque eu acredito que eles estejam ouvindo, pelo incentivo e pela forma como eles falaram comigo, porque foi muito verdadeira. Quando se fala de limpa, na minha concepção e na minha ideia, é que você vença com propostas. Que você vença com possibilidades, fazendo com que as pessoas voltem a sonhar contigo, junto com os teus projetos. Junto com aquilo que você pretende desenvolver e colocar em prática a partir do momento que, se for lhe dado a oportunidade. Que eu não tenha que estar endoidando, ficando sem dormir, endoidando porque eu tenho que buscar a família de fulano, não. Eleição limpa, na minha concepção, é expor ideias, expor um projeto, e esse projeto ser acatado pela população, e a população vai dizer, é aí que eu estou, é aí que eu entro, sem ataques, sem brigas, porque eu acho que é gastar energia, me desculpa quem tem essa ideia, eu não gosto, é gastar energia desnecessária. Porque quando você sai brigando com A e com B, igual um louco, né, isso quer dizer que você não tem firmeza e nem segurança naquilo que você se propôs ou se propõe a fazer. Agora, quando você tem firmeza naquilo que você acredita, no projeto que você impõe a fazer, então você não precisa sair igual um alienado, um louco brigando com todo mundo, porque quem decide sempre é o povo. E pronto. E, Gildeon, nós temos 4 minutos para o final da nossa entrevista. Nós sabemos que, sendo bem realista, hoje em Quixeré tem uma estrutura formada pelo atual prefeito que tem a sua aprovação na gestão, um candidato que tem também sua visão de gestor, tem um grupo bastante fortalecido no município de Quixeré, vereadores, né, tem um nome que já está trabalhando há muito tempo na vida pública em Quixeré, e tendo uma realidade, para alguns podem até pensar, rapaz, não vai ser fácil, ou é quase impossível bater esse bloqueio, essa estrutura de poder, né? Bem que a gente viu aí acontecer no cenário brasileiro, nas eleições passadas, surpresas e ao mesmo tempo algo que ninguém imaginava. Para quem pensa dessa forma, rapaz, será que os meninos, digamos assim, o Gilberto, o Gildeon, vão conseguir manter um ritmo, vão conseguir enfrentar o poder e ir até o final e, ao mesmo tempo, quem sabe, até ter a possibilidade de uma eleição vitoriosa? Para quem pensa dessa forma, qual é a sua visão? Então, eu aceito, né? Porque as pessoas dizem assim, eu acredito, tudo bem, que fácil, como eu sempre falo para os meus liderados, né? Eu sempre falo, eu nunca te falei que é fácil, que foi fácil, mas que é possível. Então, o que eu quero dizer para as pessoas, que eu não estou encarando como fácil ou difícil.
O que eu quero dizer para essas pessoas é que eu entrei, depois de ter conversado bastante com a minha família, acima de tudo, ter buscado muita direção de Deus, acima de tudo, conversado com a minha família, com amigos, né, com o Gilberto, eu entrei porque eu acredito no projeto. Independente de ser fácil ou difícil, porque para mim, ser fácil ou difícil é uma questão de você encarar a vida todos os dias. É você decidir se você vai continuar lutando todos os dias. Então, de que fácil, eu não acredito que seja fácil. Agora, eu não posso dizer para as pessoas que é impossível. Não. Porque eu aprendi desde cedo. E eu quero deixar essa mensagem para as pessoas. Que quando alguém chegou para mim e disse, ei, meninozinho lá da Rua do Meio, você não vai chegar. E eu falei, eu chego. Se me deixarem lutar da forma como eu sempre lutei, expondo como tem que fazer, eu já viajei para lugares, Richard, que eu deitei fora do país e a lágrima desceu porque eu dizia, não é possível, mas eu estou aqui. O que eu quero dizer para essas pessoas, que toda luta, ela não é fácil. Mas quando você determina e que você acredita no que você luta, ou qual é o bem que você luta, existe sim possibilidades. E para a gente fechar essa dobradinha, Gilberto Santiago, Gideon Pinheiro, me fale sobre esse relacionamento. A gente tem observado que prefeitos e vice, quando são eleitos, primeiros meses a maioria se separam, né? Pontos de vista da eleição compactuavam. Depois, qual a segurança que você passa dessa união? Cara, eu falo para ele o seguinte, a primeira coisa que eu disse para ele, que eu aceitaria se ele me deixasse... Eu fui acostumado, Richard, a se acordar todo dia cedo e dar batente, plantão, trabalhar. Eu disse, se for para entrar para trabalhar e fazer a coisa acontecer, meu amigo, eu estou contigo. Não me espere um vice-prefeito para ficar de papinho com A e com B, porque não tenho o que fazer. Desculpa, esse não é meu perfil. Eu preciso trabalhar. E eu estou com ele para trabalharmos juntos, para somar. Eu acredito que o casamento, né, posso chamar assim, essa relação... Político, da exatamente, relação um casamento político vai perdurar, porque pelo que eu conheço, a pessoa séria, que é o Gilberto, eu acredito que ele sim vai permitir com que isso aconteça. Então, é isso que eu tenho que dizer. Gideon Pinheiro, um abraço bem forte. Qual a sua mensagem à população de Quixeré nesse momento? De esperança. O que eu quero dizer para as pessoas agora, para encerrar, que acima da política, acima de qualquer coisa, que você tenha esperança, que qualquer situação que aconteceu por conta da pandemia, por conta de tantas tragédias que têm acontecido, mas que as pessoas tenham esperança. E se você tem alguma crença em alguém, né, eu costumo dizer o seguinte, eu creio num Deus trino, mas pode ser que alguém creia em qualquer coisa. Se apega a isso que você crê, tá? Esperança. E que enquanto você está vivo, que você pode acordar todos os dias, existem possibilidades. Essa é a mensagem. Um abraço bem forte, parabéns, sucesso e muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado à população, obrigado a todos. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos. Foi essa conversa com Gideon Pinheiro, um abraço, Gilberto Santiago, muito obrigado a toda a nossa querida Quixeré que ficou acompanhando a nossa programação, a vocês de toda a região. Amanhã eu volto aqui na Rádio Educadora, vem André Tomazoni com o Jornal da Educadora, que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção geral Adelmo Aquino.